Sempre fui fã do Dudu. Se você acompanha meu trabalho aqui, sabe que várias vezes já passei pano para algumas presepadas do Baixola. Não é por amizade, eu nunca falei com o Dudu, nem por rede social ou pessoalmente. É por gostar do estilo de jogo dele mesmo. Sempre achei o Dudu craque de bola. Desde o Mundial Sub-20 lá em 2011 com a seleção brasileira, já achava ele um baita de um jogador. Só que eu não consigo olhar para as últimas atitudes do Eduardo e achar normal. Principalmente pela postura dele com a torcida do Cruzeiro, que nunca fez nada de mal para ele, e ele, por um problema com os dirigentes do clube, resolveu atacar o torcedor. Eu achei bizarro, sem justificativa, e isso pode custar muito caro pro atacante, que agora vai defender as cores do Atlético Mineiro. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que o Dudu fez para provocar o torcedor do Cruzeiro e como isso pode dar muito ruim para ele? Bom, fica tranquilo que a gente vai falar melhor sobre tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, posso te pedir uma gentileza? Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais notícias, histórias e curiosidades de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pra gente e deixa um like no vídeo. Fala, massa atleticana, tudo bem? Aqui é o Dudu. Tô passando para agradecer a vocês pelas inúmeras mensagens que eu venho recebendo durante o dia. Eu espero que eu possa retribuir todo esse carinho de vocês dentro de campo, com o meu futebol, conquistando vitória, conquistando títulos junto com vocês. Eu conto com o apoio de vocês também dentro de campo, para a gente fazer um galo muito forte durante essa temporada. Quando o Dudu, lá em junho de 2024, estava sendo atacado por parte da torcida do Palmeiras, eu saí em defesa do atacante. Eu sou São Paulino, teria muitos motivos para rir do insucesso do Dudu, depois que ele preferiu ir pro Palmeiras ao invés do meu São Paulo lá em 2015, eu podia ter ficado chateado. Mas eu sei separar muito bem as coisas e não confundo essa parada de clubismo com o que eu penso mesmo na vida real. E aí, meu irmão, é o que eu posso dizer, a torcida do Palmeiras, no meu ponto de vista, estava sendo bem injusta com o Dudu depois que ele recuou na negociação. Para muitos torcedores, ele foi um baita de um ingrato, porque o cara passou muito tempo se recuperando de uma lesão grave no joelho no clube, recebendo todo o amparo do Palmeiras, e depois, quando ele estava melhor, pronto para jogar, foi se oferecer para outro time. A pressão do torcedor para ele ficar foi enorme, teve torcida organizada na casa dele e tudo, mas mesmo com a Leila Pereira empurrando o jogador para fora do clube, dizendo que o ciclo dele tinha acabado e que ele tinha mesmo que assinar com o Cruzeiro, os torcedores ainda ficaram divididos sobre todo esse episódio e sinceramente, eu até ali tava muito do lado do Dudu. Eu acho que faz parte o cara se valorizar, sabe? Isso faz parte do jogo dos bastidores mesmo. Cavar uma vaga em outro lugar pra tentar um contrato melhor, ser valorizado, isso faz parte. Vai me dizer que você acha que o seu clube também não faz isso quando vai contratar um jogador? De repente tenta barganhar, oferecer um pouco menos, colocar alguma coisa em meta em esportiva e não fixo no salário? Faz parte mesmo dessa coisa dos bastidores, é mais o lado profissional essa coisa toda. Mas nem o lado mais profissional do mundo, nem o torcedor mais paciente pode dizer que pelo lado do torcedor do Cruzeiro foi bacana o que ele fez já desde aquela época. Porque o Dudu ficar no Palmeiras, ok, faz parte, mas se você pensar pelo lado do torcedor cruzeirense, ele recuou e deixou o torcedor falando, chegou a ser anunciado pelo clube. Tudo bem que foi numa clara tentativa dos diretores do Cruzeiro de forçar a negociação. E aí, sinceramente, eu fico pensando, se o meu time oferece um grande salário, como o Cruzeiro ofereceu para ele, um bom tempo de contrato, como o Cruzeiro ofereceu para ele, o jogador estava sendo praticamente colocado para fora do Palmeiras pela presidente do clube. E ainda assim, o cara decide não jogar no meu clube, o clube que revelou o jogador, meu irmão, eu ia ficar puto, porque mostra que o cara não queria de maneira nenhuma jogar no meu time. Em qualquer outro clube, o Dudu nunca mais colocaria os pés. Mas o Cruzeiro teve humildade e entendeu o momento do jogador e decidiu
assinar com o atleta no final de 2024, quando finalmente ele deixou o Cruzeiro. O salário já não era o mesmo, o Palmeiras também já não receberia nada pela contratação do jogador, então era um outro negócio, e ainda assim o Dudu veio. E o torcedor? O torcedor do Cruzeiro tava lá. É isso que me mata, sabe? O torcedor do Cruzeiro recebeu o Dudu no aeroporto, no CT, fez festa no estádio com o Dudu balançando o bandeirão e tudo mais, comprou camisa com o nome do atacante, teve produto personalizado do Dudu. O Dudu é do Cruzeiro. E aí, beleza, todo mundo já sabe no que deu, né? O Dudu deu errado no Cruzeiro, foi pra reserva, não gostou, bateu de frente com o treinador, foi afastado, acertaram sua rescisão e a história dele no Cruzeiro acabou, encerrado, finito. O Dudu teve problema com a diretoria, teve problema com os dirigentes, teve problema com o dono do clube, e até aí, ok. Mas o torcedor do Cruzeiro fez o quê? Quase todos os torcedores do Cruzeiro estavam do lado do Dudu nessa treta. No famigerado vídeo que o Pedrinho faz o sinal de que ele tem que sair do Cruzeiro, que ele vai vazar do Cruzeiro, você percebe que o torcedor que tá questionando o Pedrinho não queria que o Dudu saísse. Dudu vai embora? Dudu vai embora ou vai ficar? Não, vai ficar, ué. Vai ficar ou vai embora, Dudu? Dudu! Ixi! Pedrinho! Pedrinho, quem que nós vai trazer, Pedrinho? Quem que nós vai... Só que o Dudu, com 33 anos nas costas, pois é, 33 anos, parece mesmo uma criança. E não é pelo tamanho do craque Eduardo não, tá? E sim pela postura que ele vem tendo. O Dudu saiu do Cruzeiro e decidiu jogar no Atlético Mineiro. Era uma boa proposta, o treinador que está no Atlético queria o Dudu por lá, ele tava puto com o Cruzeiro, é um time da mesma cidade, sem grandes mudanças na rotina da família do jogador mais uma vez, mudaria pouca coisa, a não ser, claro, no aspecto esportivo. Ir pro Galo, vindo direto do Cruzeiro, pode não ser a melhor decisão de todas, porque você sabe, tem a questão da rivalidade. Mas tudo bem, acontece, não é o primeiro e nem vai ser o último jogador a trocar um clube pelo rival. O problema é o jogador chegar no Galo e aceitar ou pedir, não sei, para essa bobeiragem de enquete com ideia do torcedor de usar a camisa 92 em alusão à goleada histórica do Galo aplicada no Cruzeiro. Tipo, quem é que o Dudu tá atacando com isso? É o Alexandre Matos? O Pedrinho? O Leonardo Jardim? Esses caras passam pelo clube, mesmo o Pedrinho, que hoje é dono do Cruzeiro, daqui a um tempo ele pode mudar de ideia, vender o clube e pronto, passou o Pedrinho. Quem o Dudu tá atacando de verdade hoje com essa palhaçada, essa brincadeira, que pros torcedores do Galo, obviamente eles vão rir mesmo, é o torcedor do Cruzeiro. É esse cara que só fez bem pro Dudu, que nunca fez nada pro Dudu, que ele tá atacando. O torcedor do Cruzeiro não fez nada pro Dudu, velho. O torcedor cruzeirense estava do lado do Dudu quando ele foi afastado pela diretoria. Queriam mais era a saída do Leonardo Jardim do que a dele. O torcedor do Cruzeiro comprou a camisa celeste com o nome do Dudu, mesmo depois dele ter feito o que fez no meio de 2024. Esse torcedor que o Dudu tá zoando, tá tirando sarro da cara, chamando de otário. Ele tá pisando no torcedor que mesmo depois de tudo ainda tava lá do lado dele. Ah, mas teve torcedor no jogo contra o Vila Nova pela Copa do Brasil que xingou o Dudu no intervalo. Sim, 50 torcedores que estavam putos com ele, e isso já depois das notícias dele tá negociando com o rival. Não é o fim do mundo o que o Dudu fez, não é, é uma provocação, só que uma provocação pra torcida que só apoiou ele, que nunca fez nada demais pro Dudu. E eu pergunto ainda pra você, o Dudu tem tanta certeza assim que ele vai virar um ídolo no Atlético? Será que o Dudu não parou pra pensar que se ele der errado no Galo, o que vai ser do Dudu daqui pra frente, da carreira dele? Como ele vai ser lembrado? Saiu do Palmeiras pela porta dos fundos, tá sendo processado pela presidente do Verdão. Saiu do Cruzeiro de uma maneira que por lá ele nunca mais volta. Hoje, pro torcedor do Cruzeiro, ele é, e tem que ser mesmo, persona não grata. Chegou no Galo e tem que ser o cara que vai entregar pelo clube. Porque se ele não entregar, rapidinho ele vira alvo da torcida, principalmente por vir de onde ele veio. E se ele chegou no Galo depois de ter problemas com o treinador do Cruzeiro, é bom lembrar
que o Cuca não era o cara que pode ficar tanto tempo assim no Galo. Ele nem é de fazer trabalhos tão longos quanto se pensa, não é mesmo? E aí, meu amigo, eu pergunto, e se o próximo treinador do Atlético Mineiro não for com a cara do Dudu, não estiver gostando do desempenho dele, vai fazer o quê? Vai reclamar de novo se for pro banco? Vai pros microfones? Vai sair e provocar a torcida do Galo também? Do jeito que o Dudu vai tocando a carreira dele? Me desculpa, mas ele vai acabar virando um cara que não vai deixar saudade em lugar nenhum. E isso é péssimo para um cara que joga tão bem, que tem tanto talento, que é tão craque como o Dudu é. Vão lembrar do Dudu pelas polêmicas, pelo que acontece fora de campo de negativo e não pelo craque que ele é. Pra mim, foi um grande ingrato com o torcedor do Cruzeiro. Tem 33 anos e não é mais um menino. Já passou da idade de saber que cada ação tem as suas consequências. Mas e você, torcedor? Achou legal isso que o Dudu fez? Eu sei que pro torcedor do Galo é maravilhoso. O cara vai olhar e falar assim, ah, é isso. Porque o torcedor, ele tem que provocar torcedor. Agora, um profissional de futebol que só foi recebido com carinho pelo torcedor do Cruzeiro, agir dessa forma, poxa, aí você me desculpa, aí é pisar na cara dos caras. E aí você dá razão pro torcedor do Palmeiras lá atrás, quando disse que ele foi ingrato, depois de se recuperar no clube e procurar outro, sabe? Aí você acaba dando razão. E aí se todo mundo por onde o Dudu for passando for chamando ele de ingrato, no final da carreira ele vai ser conhecido como o quê? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião, o que você pensa sobre isso. Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau.